Secretaria da Cultura do Estado do Espírito Santo e Lei Aldir Blanc apresentam Moinho das Artes Festival. Apoio: Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Realização: Associação Cultural Uma Floresta. Produção: Rá-Tim-Bum Produções de Artes. Tenham todos um ótimo festival! Assistam agora ao espetáculo A Ilha Desconhecida, com a Companhia dos Náufragos, de Campinas, São Paulo. Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas! Convidamos a todos e a todas a se desligarem do mundo virtual e embarcar conosco numa viagem pela poesia do real. Pode guardar seus smartphones e celulares e embarque conosco em busca da ilha desconhecida. Ó imenso mar, tenebroso mar, deixa eu me aventurar. Tenebroso mar, deixa eu me aventurar. Barco quebra onda, abre caminho, vento que sopra a vela vai me levar. Navegando encontro meu destino, desejo de me lançar. Barco quebra onda, abre caminho, vento que sopra a vela vai me levar. Navegando encontro meu destino, o desejo de me lançar. Ó imenso mar, tenebroso mar. Um barão assinalado, sem brasão, sem gume e fama, cumpre apenas o seu fado: amar, louvar a sua dama. Dia e noite a navegar, que é de aquém e além mar, a ilha que busca e o amor que ama. Nobre, apenas de memórias, vai lembrando de seus dias. Dias que são histórias, histórias que são porfias de passados e futuros. Naufrágios e outros apuros, descobertas e alegrias. A ilha ninguém achou, porque todos a sabíamos. Mesmo os olhos havia a clara geografia. mesmo sem naus e sem rumos, mesmo sem vagas e areias, existe sempre um copo de mar para um homem navegar. Deixa eu me aventurar. Deixa. Dizem que todo homem é uma ilha. Uma porção de sonhos, desejos e necessidades, cercado por um mar de incertezas. Sob o teto do nosso humilde teatro, batalhas grandiosas, épicas epopeias tomam forma, personagens Ganham vida. Conde de Montenegro, herói,
de moral questionável. A mão desta bela dama nunca será tua. Grande esconde do Taquaral! A mão dessa bela dama nunca pertenceria a um verme mísero como tu! Não sabes o que diz, pois é um vil, És um patife! canalha, Espúrio! sacripanta, Lorpa! sevandija! Sincofanta! Ah! Morra já pela lâmina do meu punhal! Mas a história que a gente vai contar não é bem essa. Não é não? A gente vai contar a história de um homem, como vocês, e uma mulher como eu. Primeiro ato: o castelo ou a pragmática das portas. Um homem foi bater a porta do rei e disse-lhe: dá-me um barco. A casa do rei tinha muitas mais portas, mas essa era a porta das petições. Hã? Dos pedidos, das solicitações. Era ali que os súditos do rei iam para expor os seus desejos, as suas necessidades. Porém, o rei passava a maior parte do seu tempo sentado à porta dos obsequios. A porta do quê? quê, rapaz? Obsequios. O quê? Favores, benefícios. Caixa 2. Você entende, E né? por passar maior parte sentado à porta dos obsequios, cada vez que alguém vinha importunar a porta das petições, o rei fingia-se de desentendido. E só quando o ressoar contínuo da aldraba de bronze tornava-se mais do que notório, ensurdecedor, incomodando a toda a vizinhança, era que o povo se punha a murmurar. Que rei é esse que não nos atende? Pelo Aqui amor de mesmo no Deus, Taquaral, gente. se você for dar uma volta ali na pista, você vai ver o quê? A Forja Judiciária também vai dar uma Cuidado, roubada. tem a mesma Tá roubando coisa. até quando que Porque a tem gente um vai monte de chegar? cara, essa cara toda suja, Vamos fazer porque todos esses políticos são os corruptos! Que rei é esse que não nos atende? Só aí, quando o barulho das manifestações populares se tornava ensurdecedor, é que o rei dava ordem ao seu séquito de funcionários para saber o que queria o impetrante, que não havia maneira de se calar. São 13 vias, por favor. Meu bem, citou-se o protocolo XYZ assinado pelo chefe da sessão? Precisa autenticar o documento, reconhecer a firma e trazer as 13 cópias de identidade. Tá escrito aqui, olha. São 13 vias. Eu não posso fazer nada. Se eu for liberar pra você, eu vou ter que liberar pra todo mundo. Ora, rapazinho, é daqui a 5 minutos, só depois de 120 dias que eu saio da minha licença prêmio. Certidão de nascimento, casamento e morte do bisavô paterno. Senha 13.957.020. J. Então, o primeiro secretário do rei entregava o requerimento para o segundo secretário do rei, que por sua vez entregava para o terceiro secretário do rei, quem despachava para o guardinha do palácio, quem entregava para o primeiro estagiário, e assim por diante, até chegar a mulher da limpeza, que não tendo ninguém em quem mandar, entreabria a porta das petições e perguntava pela frincha. Que é que tu queres? O suplicante, então, pedia o que tinha que pedir. Depois, instalava-se a um canto da porta das petições, esperando que o pedido fizesse de um a um o caminho contrário, até voltar ao rei,
Ocupado como sempre estava na porta dos obséquios, o rei demorava a resposta. E já não era pequeno sinal de atenção ao bem-estar e à felicidade do seu povo, quando resolvia pedir ao primeiro secretário: Traga-me um parecer fundamentado e por escrito. Então, como vocês já devem adivinhar, o primeiro secretário entregava o requerimento para o segundo secretário do rei, que por sua vez entregava para o terceiro secretário do rei, que despachava para o guardinha do palácio, quem entregava para o primeiro estagiário e assim por Ô, Almeida, mandaram te entregar. Não, rapaz, isso aqui é da sua jurisdição, rapaz. Não. Isso aqui é da sua alçada, rapaz, que eu... Até aí chegar a mulher da limpeza, que decidia se sim ou se não, dependendo do seu humor no momento. não. Contudo, no caso do homem que queria um barco, as coisas não se passaram bem assim. O que é que tu queres? O homem, em lugar de pedir, como era de costume, um título, uma condecoração ou simplesmente dinheiro, respondeu: Eu quero falar ao rei. Ih, já sabes que o rei não pode vir. Está sentado à porta dos obséquios. Então vá lá dizer a ele que não saio daqui até que ele venha pessoalmente saber o que eu quero. E deitou-se de comprido no limiar da porta. Entrar e sair só por cima dele. Ora, isso era um enorme problema. De acordo com a pragmática das portas... De acordo com as pragas de quem, rapaz? De acordo com a regra. A regra das portas. Ah, não explica. Ali só se podia atender um suplicante de cada vez. A regra era clara: enquanto houvesse alguém deitado à porta das petições, nenhum outro candidato poderia se aproximar para expor suas necessidades ou ambições. À primeira vista, quem ganhava com esse artigo do regulamento era o rei. Sendo menos numerosa a gente que vinha lhe incomodar, mais tempo ele teria para receber, oh, muito obrigado, contemplar, olha que belezinha essa mala de dinheiro que me deram, rapaz, e guardar os seus obséquios. À segunda vista, porém, o rei perdia, porque ao notar que o tempo de resposta tardava mais do que o justo, os protestos públicos aumentavam e o descontentamento social provocava imediata e negativas consequências no afluxo de obséquios. A ponderação entre os benefícios e os prejuízos da demora fez ter ido o rei, e em real pessoa, até a porta das petições para saber O que queria o intrometido, que se havia negado a encaminhar o requerimento pelas competentes vias burocráticas. República do Taquaral, com vocês, o nosso rei! O rei, temido, amado e poderoso, ele é severo, é bondoso, de todos é o mais viril. O rei, ele adora toda a gente, ainda mais que traz presente. A todos trata como igual. O rei, ele não tem nenhum defeito, é impecável, é perfeito, humilde e imagine o rei. Abra a porta! toda ou só um bocadinho? O rei vacilou por um instante. Não gostava muito de se expor aos ares da rua, mas depois pensou que não pegaria bem falar com o súdito pela frechinha da porta, como se tivesse medo dele. Ainda mais na presença da mulher da limpeza, que logo ia dizer, Deus sabe lá o que, né? De par em par. Ao ouvir os ferrolhos da porta,
o homem que queria um barco levantou-se do degrau. Os sinais de que finalmente alguém vinha atender fizeram os outros candidatos se aproximarem, prontos para ocupar seu lugar, mal ele vagasse. O inopinado aparecimento do rei Nunca tinha acontecido tal coisa desde que andava de coroa na cabeça. causou uma grande surpresa. Não só aos ditos candidatos, mas também à vizinhança, que, atraída pelo repentino alvoroço, saiu às janelas das casas. Dividido entre a curiosidade que não pudera reprimir e o desagrado de ver tanta gente reunida, o rei, com o pior dos modos, perguntou 3 perguntas seguidas. O que é que tu queres? Por que foi que não disseste logo o que querias? Pensarás tu que eu não tenho mais nada o que fazer? Mas o homem só respondeu a primeira pergunta. Dá-me um barco. Não. Não. E tu? Para que queres um barco, pode-se saber? Para ir em busca da ilha desconhecida. Que ilha desconhecida? A ilha desconhecida. Disparate! Já não há mais ilhas desconhecidas. E quem te disse, rei, que já não há mais ilhas desconhecidas? Estão todas nos mapas. Nos mapas só estão as ilhas conhecidas. E que ilha desconhecida é essa de que queres ir à procura? Ora, se eu pudesse dizer, então não seria desconhecida. A quem ouviste tu falar dela? A ninguém. Então por que teimas em dizer que ela existe? Simplesmente porque me parece impossível que não exista uma ilha desconhecida. E viestes aqui para me pedires um barco. Sim, rei. Vim aqui pedir-te um barco. E tu quem és para que eu te dê? E tu quem és para que não me des? Sou o rei deste reino! E os barcos do reino pertencem-me todos! Mais pertencerá tu a eles do que eles a ti. Que queres dizer? Que tu sem eles és nada, mas que eles sem ti poderão sempre navegar. Sob minhas ordens, com os meus pilotos e os meus marinheiros. Eu não te peço nem pilotos nem marinheiros, rei. Só te peço um barco. E esta ilha desconhecida, se a encontrares, será para mim. Ah, ti, rei, só interessam as ilhas conhecidas. Também me interessam as desconhecidas quando o deixam de o ser. Essa talvez não se deixe conhecer. Então, não te dou o barco. Darás. Ao ouvir esta palavra pronunciada com tranquila firmeza, o resto das pessoas que estavam se agrupando, cuja paciência vinha crescendo, E mais para se verem livres do homem do que por solidariedade, decidiram intervir a favor do homem que queria um barco. dá um barco Vamos, pra rei! ele, rei. Dá O um que barco! custa? Ele Que deve custa ter 30, nada! 40, 50 Vamos! barcos lá Só um parados. Rei abriu a boca para dizer à mulher da limpeza que chamasse imediatamente a guarda do palácio para vir restituir a ordem e impor a disciplina. Mas nesse momento as vizinhas que assistiam às janelas... Dá-lhe um barco! 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 Perante uma tão iniludível e espontânea manifestação da vontade popular,
E preocupado com que nesse meio tempo já havia perdido na porta dos obséquios, o rei ergueu a mão direita impondo silêncio e disse: Vou dar-te o barco! Mas a tripulação terá que arranjá-la tu. Os meus marinheiros são necessários para as ilhas conhecidas. Vá à doca. Pergunta lá pelo capitão do porto, diz-lhe que te mandei eu. E ele que te dê o barco. Entrega ao portador um barco. Não precisa ser grande. Que seja seguro e que navegue bem. Não quero ter remorsos na consciência caso algum problema que provavelmente vá acontecer ocorra. Assinado Dom Pedro Bragança de Orleans, Diniz Cavalcante Prudente de Moraes, Costa e Silva, Médici, Brandão, Setúbal, Magalhães, fora, quer dizer, Temer, Odebrecht, Joesley, Wesley, Batista, Machado, Jucá, Neves. O rei. Quando o homem ergueu a cabeça, supõe-se que agora ia agradecer a dádiva. O rei já tinha se retirado. Estava apenas a mulher da limpeza, olhando para ele com cara de caso. Finalmente o homem que queria um barco saiu do degrau da porta. Sinal de que os outros candidatos podiam, enfim, se aproximarem para fazer seus pedidos, suas petições. Nem vale a pena explicar que a confusão foi indescritível. Todos querendo chegar em primeiro lugar. Mas a porta já estava fechada novamente. A aldrava de bronze voltou a soar. Mas ninguém veio atender. Porque a mulher da limpeza não estava mais. Deu a volta e saiu, de balde e vassoura por outra porta. A das decisões. Que é raro de ser usada. Mas quando é, é. Eu sou aquele navio no mar, sem rumo e sem dono. Tenho a miragem do porto pra reconfortar meu sono e flutuar sobre as águas na maré do abandono. Esse foi o preciso momento em que ela decidiu ir atrás do homem quando ele se dirigisse ao porto. Pensou ela que já bastava de uma vida inteira lavando e limpando palácios. Que lavar e limpar barcos é que era a sua verdadeira vocação. E lá no mar eu vi uma maravilha, vi o rosto de uma ilha numa noite de luar. E na luar iluminou o meu navio. Quem vai lá no mar bravio não sabe o que vai achar. E lá no mar eu vi uma maravilha, vi o rosto de uma ilha numa noite de luar. E na luar iluminou o meu navio. Quem vai lá no mar bravio não sabe o que vai achar. O homem nem sonha que, não tendo ainda sequer começado a recrutar os tripulantes, já leva atrás de si a futura encarregada das baldeações e outros asseios. Assim também o destino atua. Está logo atrás de nós. Já esticou a mão para nos tocar o ombro. E nós ainda estamos reclamando. Chega. Acabou-se. Não há mais o que fazer. Segundo ato. Do mar ou a arte da marinharia. Eu vou navegar, me
me lançar ao mar. Eu vou navegar, eu vou navegar, eu vou navegar, me lançar ao mar, eu vou navegar, eu vou navegar, eu vou navegar, me lançar ao mar, eu vou navegar, eu vou navegar, eu vou navegar, me lançar ao mar, eu vou navegar. O esforço é grande e o homem é pequeno, mas algo dentro de nós é imenso. Sonho em ver as formas invisíveis na imprecisa distância e com movimentos sensíveis da esperança e da vontade buscar na linha fria do horizonte a praia, a árvore, a flor, a ave e a fonte, os beijos merecidos da verdade. Andando, andando, um homem chegou ao porto. Foi à doca, perguntou pelo capitão, e enquanto este não chegava, tentou adivinhar dentre tantos barcos qual seria o seu. Grande já se sabia que não. O cartão de visitas do rei havia sido muito claro neste ponto. Tampouco seria ele pequeno demais que resistisse mal aos rigores do mar e às forças do vento. O rei havia sido categórico neste ponto. Que seja seguro e navegue bem. Foram as suas formais palavras, excluindo assim os barcos menores que não nasceram para sulcar os oceanos, que é onde se encontram as ilhas desconhecidas. O capitão veio, leu o cartão, mirou o homem de alto a baixo, e fez a pergunta que o rei tinha esquecido de fazer. Sabes navegar? Tens carta de navegação? Aprenderei no mar. Que? Não, não te aconselharia. Eu, que sou capitão, não me atrevo com qualquer barco. Então me dê um barco que eu respeite e que ainda possa respeitar a mim. Isto é uma fala de marinheiro. Mas marinheiro não é. Se tenho a fala, é como se fosse. E para que queres um barco? Para ir em busca da ilha desconhecida. Já não há mais ilhas desconhecidas. O mesmo me disse o rei. Tudo que o rei sabe de ilhas, aprendeu comigo. É estranho que tu, sendo homem do mar, me diga uma coisa dessas. Que já não há mais ilhas desconhecidas. E eu, que sou homem da terra, não ignoro que mesmo as ilhas conhecidas são desconhecidas, até que desembarquemos nelas. Mas tu, se eu entendi bem, vais à procura de uma onde jamais ninguém tenha desembarcado antes. Saberei quando lá chegar. Se chegares. É verdade, naufraga-se às vezes, mas se isso vier a acontecer, deve dizer a todos que aqui esteve um homem que não teve medo de navegar. Queres dizer que chegar sempre se chega? Não serias quem és se já não soubesses disso. Muito bem, vou te dar a embarcação que precisas. E com ela? É uma embarcação ainda antiga, do tempo onde as pessoas andavam de procura de ilhas desconhecidas. E qual é ela? Acredito até que achou algumas. Qual?
Ah, essa daqui. Não, daqui! É o meu barco! É o meu barco! Há que perdoar-lhe a insólita reivindicação de propriedade a todos os títulos abusiva. O barco era aquele de que ela tinha gostado. Simplesmente. Parece uma caravela. Antes era uma carreta, mas passou por algumas modificações. Mas continua sendo uma caravela. Sim, ainda mantém o antigo ar. E tem mastros, velas. É o mais recomendável quando se trata de ilhas desconhecidas. Para mim, não quero outra. Quem és tu? Não te lembras de mim? Não tenho a menor ideia. Sou a mulher da limpeza. Qual limpeza? A do Palácio do Rei, que abria a porta das petições. Não havia outra. E por que não está no palácio, limpando e abrindo portas? Porque as portas que eu realmente queria já foram abertas. E porque de hoje em diante eu só limparei barcos. Estás decidida a vir comigo em busca da ilha desconhecida. Eu saí pela porta das decisões. Sendo assim, vá até a caravela. Vê como tá aquilo. Depois de tanto tempo fechada, deve estar precisando de uma boa lavagem. Você não- Mas, tome cuidado com as gaivotas. Elas não são confiáveis. Não queres vir comigo? Conhecer teu barco por dentro? Não disseste que era teu? Desculpa. Foi só porque gostei dele. Gostar deve ser provavelmente a melhor maneira de ter. Ter deve ser a pior maneira de gostar. Bonito? Mas eu preciso entregar as chaves do barco e ainda não sei quem é o dono. Por favor, resolvam-se. Os barcos têm chave. Não para entrar, mas tem os paióis, tem as cartas do capitão, tem a vodka. Deixe ela que se encarregue de tudo. Eu vou recrutar a tripulação. A mulher pegou as chaves com o capitão. Depois se dirigiu ao barco. Duas coisas lhe valeram aí: a vassoura do palácio e a prevenção contra as gaivotas. Mal havia terminado de atravessar a prancha que liga o barco à doca. Já as malvadas precipitaram-se sobre ela aos guinchos. Furiosas! Derrubando os microfones! Como se ali mesmo a fossem devorar! Vai por lá! Olha o peixe voador! Aonde? Depois que realizou a dura tarefa, a mulher da limpeza fez um exame minucioso nas velas do barco. Depois de tanto tempo sem irem para o mar e sem terem de suportar os esticões saudáveis do vento. As velas são como os músculos do barco. Basta ver como incham quando se esforçam. O mesmo acontece à musculatura do corpo. Se não lhes damos uso regularmente, abrandam, amolecem, perdem o nervo. Contente por aprender tão depressa a arte da marinharia, a mulher passou em revista os paióis. Que o da pólvora estivesse desmunido, não lhe importou nada. De fato, não está escrito em nenhum lugar que ir em busca das ilhas desconhecidas tenha de ser, necessariamente, uma empresa de guerra. Mas que a despensa dos alimentos estivesse vazia me preocupava. Não tarda que o sol se ponha e ele a aparecer-me aí, a clamar que tem fome, que é o dito de todos os homens. Mal chegam em casa, pensou ela. E se já traz marinheiros para a tripulação, que são os ogros, é que eu não sei como vamos nos arranjar. Eu trouxe comida. E os marinheiros? Não veio nenhum, como podes ver. Mas deixou tudo apalavrado, pelo menos?
Disseram-me que já não há mais ilhas desconhecidas. E que mesmo que houvesse, não deixariam o sossego dos seus lares, nem a boa vida dos barcos de carreira, para se meter em aventuras oceânicas, em busca do impossível, como se ainda estivéssemos no tempo do mar tenebroso. E o que lhes respondeste? Que o mar é sempre tenebroso. E não falaste da ilha desconhecida? Como é que eu posso falar de uma ilha se eu não a conheço? Mas tem certeza que ela existe? Tanta quanto de ser tenebroso o mar. Visto daqui, com essa cor de jade e esse céu como um incêndio, de tenebroso eu não vejo nada. É uma ilusão tua. As ilhas também. Às vezes parece que flutuam sobre as águas. Mas isso não é verdade. Que pensas fazer se te falta tripulação? Ainda não sei. Podíamos ficar vivendo aqui. Eu me oferecia para lavar os barcos que vêm à doca. E tu? E eu? Ah, tens com certeza um ofício, uma profissão. Tenho. Tive. Terei se for preciso. Mas eu quero ir em busca da ilha desconhecida. Eu quero saber quem sou eu quando nela estiver. O filósofo do rei, quando não tinha o que fazer, vinha sentar-se junto a mim. Às vezes, filosofando, ele dizia que todo homem é uma ilha. Tu que achas? Que é preciso sair da ilha para ver a ilha. Que não nos vemos se não saímos de nós. Tudo é devaneio, sonho, certeza. Insegurança e se cansa. Insegurança e se cansa. É beleza, é tristonho, é anseio. Tudo é devaneio. Tudo é devaneio. O incêndio do céu ia esmorecendo. O mar escureceu de repente. Agora nem a mulher duvidaria de que o mar é mesmo tenebroso. Pelo menos a certas horas. Tudo é devaneio. Tudo é devaneio. Deixemos a filosofia para o filósofo do rei. Afinal, é para isso que o pagam. Nós, agora, vamos comer. Primeiro tens de ver o teu barco. Só o conheces por fora. E a caravela, como está? Algumas bainhas das velas que precisam de reforços. Desceste ao porão, encontraste algum vazamento? No fundo, vê-se alguma água. Assim, de mistura com o lastro. Mas isso parece que é próprio, sabe? Faz bem ao barco. Como foi que aprendeste essas coisas, hein? Assim, Assim como? como tu. Quando disseste ao capitão do porto que aprenderias a navegar no mar. Mas ainda não estamos no mar. Mas já estamos na água. Sempre tive a ideia de que para a navegação só existe dois verdadeiros mestres. Um que é o mar e outro que é o barco. E o céu? Estás a esquecer-te do céu. Sim, é claro, o céu. E os ventos. E as nuvens. E o céu. É bonita. A nossa caravela. Mas se não tivermos tripulantes suficientes para a manobra, terei que dizer ao rei que já não a quero mais. Perdes o ânimo logo na primeira contrariedade. A primeira contrariedade foi estar à espera do rei 3 dias e não desistir. Se não encontrar marinheiros que queiram vir, nos arranjaremos os dois. Se estás doida. Nós dois nunca seríamos capazes de governar um barco deste tamanho. Eu teria que estar sempre ao leme e tu... Nem vale a pena explicar-te. É loucura. Depois vemos. Agora vamos comer. Subiram para o castelo de Pomba. O homem ainda reclamava do que chamara loucura, e a mulher abriu a sacola que o homem tinha trazido. Azeitonas, queijo, um pão, uma garrafa de vinho. A lua já estava meio palmo sobre o mar.
As sombras da verga e do mastro vieram deitar aos seus pés. É bonita. É realmente bonita a nossa caravela. A tua caravela. Desconfio que não será por muito tempo. Navegues ou não navegues, é tua, o rei te deu. O rei me deu para ir em busca da ilha desconhecida. Mas essas coisas não se faz da mão pro pé, leva-se um tempo. Já o meu avô, ele dizia: quem vai ao mar, prepara-se em terra. E não era ele mais marinheiro do que tu. Sem tripulantes, não poderemos navegar. Já disseste E há isso. que abastecer o barco das 1000 coisas necessárias a uma viagem como essa. E Deus sabe aonde vai nos levar. Evidentemente. E depois teremos que esperar que seja boa a maré. E sair com a propícia estação. E esperar que venha gente ao cais desejar-nos boa viagem. Você tá zombando de mim? Não zombaria de quem me fez sair pela porta das decisões. Desculpe. E não tornarei a passar por ela, aconteça o que acontecer. É bonita, pensou o homem. Mas dessa vez ele não estava falando da caravela. A mulher, essa não pensou nada. Devia ter pensado tudo durante aqueles 3 dias, quando entreabria de vez em quando a porta do palácio, para ver se ele ainda estava lá fora, à espera. Não sobrou migalha de pão nem de queijo, nem gota de vinho. Os caroços das azeitonas foram todos atirados para o mar. Agora o chão da caravela estava tão limpo como quando a mulher tinha dado o último esfregão. Quando for a nossa vez, faremos menos barulho. Mas balançaremos muito mais. É que... Pode falar. É que... Acho que é melhor irmos dormir. Não é que eu tenha muito sono. Nem eu. Há beliches lá embaixo. Sim. Boa noite. Boa noite. Eu vou por esse lado. Ah, eu tinha esquecido. Eu encontrei essas velas quando eu estava limpando o barco. O que eu não tenho é fósforo. Eu tenho. Ela segurou as velas, uma em cada mão. Ele acendeu um fósforo. Depois, abrigando a chama sob a cúpula dos dedos curvados, levou-a com todo o cuidado aos velhos pavios. A luz pegou, cresceu lentamente, banhou o rosto da mulher. Nem seria preciso dizer o que ele pensou. É bonita, muito bonita. Mais do que ela pensou, sim. Vê-se que só tem olhos para a ilha desconhecida. Eis aí como nos enganamos com os sentidos do olhar, sobretudo ao princípio. Boa noite. Dorme bem. Tenha sonhos felizes. Foi a frase que ele saiu. Depois, quando estiver lá embaixo no seu beliche, outras ideias mais espirituosas virão à sua cabeça, como as que a gente espera quando está sós com uma outra pessoa. Deitado em seu beliche, ele pensava: será que ela já dormira? Teria tardado a entrar no sono? Depois imaginou que andava à procura dela e não a encontrava em lugar nenhum. Que estavam os dois perdidos num barco enorme. O sonho é um mágico habilidoso. Muda as proporções das coisas e as distâncias. Separa as pessoas e elas estão juntas. Reúne-as e quase não se vê uma outra. A mulher dorme a poucos metros e ele não soube como alcançá-la. Quando é tão fácil e de bom bordo, a este bordo.
Terceiro ato. A Ilha Desconhecida. O homem tinha-lhe desejado felizes sonhos, mas foi ele quem passou a noite inteira a sonhar. Sonhou que a sua caravela ia no mar alto, com as 3 velas gloriosamente enfunadas, abrindo caminho sobre as ondas, enquanto ele manejava a roda do leme e a tripulação descansava à sombra. Não entendia como podiam estar ali os marinheiros que no porto da cidade haviam se recusado a embarcar em busca da ilha desconhecida. Provavelmente arrependendo-se da grosseira ironia com que o haviam tratado. Via animais espalhados pela coberta, patos, coelhos, galinhas, o habitual da criação doméstica, debicando os grãos de milho ou roendo folhas de couve que o marinheiro lhes atirava. Se lembrava quando havia trazido todos eles para o barco, fosse como fosse, era natural que ali estivesse. Imaginemos que a ilha desconhecida é, Ilha Desconhecida. como tantas vezes não foi no passado, Uma ilha deserta. Uma ilha deserta. melhor será jogar pelo seguro. Melhor será jogar Todos pelo sabemos que abrir a porta da coelheira E e agarrar. capturar um coelho pelas orelhas sempre foi mais fácil que persegui-lo por campos e vales. Do fundo do porão veio agora um coro de relinchos de cavalos, De mugidos de boi. de surros de asnos. As vozes dos nobres animais que serão necessários para o trabalho pesado. E como foi que vieram eles? Como foi que vieram eles? Como podem estar em uma caravela onde a tripulação humana mal cabe? De súbito, o vento deu uma guinada. A vela maior bateu e ondulou. Por trás dela, Por trás dela estava o que antes não estava se o que via. antes não se vira. Um grupo de mulheres. Um grupo de mulheres Que mesmo sem as mesmo contar, sem se as contar, adivinha serem tantas quanto os marinheiros. Ocupam-se nas suas coisas de mulheres. Ainda não chegou o tempo de se ocuparem de outras. E está claro que isso só pode ser um sonho. Na vida real, Nunca se viajou assim. Sonhou que a Ele sua via as caravela 3 velas Ele gloriosamente. via 3 velas gloriosamente enfunadas. Animais Havia animais espalhados pela coberta, patos, coelhos, galinhas. Por trás da vela estava o que antes não se vira. Um grupo de mulheres. Havia bois, mugidos de boi, burros e asnos. Não entendia como podia estar lá os marinheiros que no porto da cidade haviam se recusado. As 3 velas gloriosamente. Isso só pode ser um sonho. Na vida real, nunca se viajou assim. Ao sol de gelo, seus olhos são sóis no mar de água clara. Corra, não pare, não pense demais. Repare essas velas no cais, que a vida é cigana. É caravana, é pedra de gelo. Ao sol de gelo, seus olhos são sóis no mar de água clara. Ainda sonhando, o homem buscou com os olhos a mulher e não a encontrou. Talvez esteja no beliche de este bordo, a descansar da lavagem da coberta, pensou ele. Mas foi um pensar fingido, porque ele bem sabe, embora não saiba como sabe, que ela, à última hora, não quis vir, que saltou de lá para o cais, dizendo adeus, Adeus, adeus. adeus. Já que só tem olhos para a ilha desconhecida, eu vou-me embora. E não era verdade. Nesse momento do sonho, estão os olhos dele a procurar pelos dela e não a encontram em lugar nenhum. Nesse momento do sonho, o céu se encheu de nuvens negras e começou a chover. Laia, lá, laia, lá, lá, ei! Laia, lá, laia, lá, lá, ei! Laia, lá, laia, lá, lá, ei, lá, lá, ei, lá, lá, ei, lá, lá, ei, ah. E tendo chovido, começaram a brotar inúmeras plantas dos sacos de terra espalhados pela proa.
Não estão ali os sacos porque se suspeite que não haja terra o bastante na ilha desconhecida, mas porque assim se ganhará tempo. No dia em que lá chegarmos, só teremos que transplantar as árvores de fruto, No dia em que lá semear chegarmos, os grãos das só pequenas teremos que colheitas que vão transplantar as árvores de amadurecer fruto. aqui. E Semear enfeitar os as canteiros pequenas com as flores colheitas, que desabrocharão enfeitar destes os botões. canteiros. La ya la la ya la la ye la la ye la la ye la la ye a. Então, o homem do leme pergunta aos marinheiros que estão na coberta: avistam alguma ilha desconhecida? E eles respondem: não temos visto nem das umas, nem das outras, mas estamos dispostos a descer na primeira terra povoada que encontremos. Sempre que tenha um porto onde atracar, Uma taberna onde beber. uma cama onde folgar, aqui não se pode com tanta gente. E a ilha desconhecida? A ilha desconhecida é coisa que não existe. A ilha desconhecida não passa de uma ideia na tua cabeça. Os geógrafos do rei foram ver nos mapas e declararam que ilhas por conhecer é coisa que se acabou desde há muito tempo. Deviam ter ficado na cidade, ao invés de vir atrapalhar a minha navegação. Andávamos em busca de um lugar melhor para viver e resolvemos aproveitar a tua viagem. Não sois marinheiros. Nunca o fomos! Sozinho, não serei capaz de governar o barco. Deverias ter pensado isso antes de pedir o barco pro rei. Por quê? O mar não ensina a navegar. Não ensina a navegar. Sozinho, não serei capaz de governar o barco. Então, o homem do leme viu passar uma terra ao longe e quis fazer de conta que ela não existia. Que era uma miragem de uma outra terra. Uma imagem que tivesse vindo do outro lado do mundo. Mas os homens que nunca haviam sido marinheiros protestaram. Disseram que ali mesmo é que iriam desembarcar. Então, por si só, a caravela virou-se, entrou no porto e foi encostar a murada à doca. Saíram em correnteza, primeiro as mulheres, depois os homens. Mas não foram sozinhos. Levaram com eles os patos, os burros e as galinhas. Levaram os bois e os cavalos. E até as gaivotas. Uma após a outra levantaram voo e se foram do barco, transportando no bico seus gaivotinhos. Proeza que nunca antes tinha sido realizada, mas é sempre uma primeira vez. O homem do leme assistiu em silêncio à debandada. Não fez nada para impedir aqueles que o abandonavam. Ao menos haviam deixado os sacos de terra, as flores, as árvores, com as trepadeiras que se enrolavam no mastro e pendiam da amurada. Por causa do atropelo da saída, haviam se rompido e derramado os sacos de terra, de modo que a proa era toda ela como um campo, lavrado e semeado. Basta que venha um pouco mais de chuva para que seja um bom ano agrícola. Desde que a viagem à ilha desconhecida começou, que não se vê o homem do leme comer. Deve ser porque está a sonhar, apenas a sonhar. E se no sonho lhe apetecesse um pedaço de pão ou uma maçã, seria um puro invento. Nada mais. As raízes das árvores começam a penetrar no porão do barco. Não tarda que estas velas içadas deixem de ser precisas. Bastará que o vento sopre na copa das árvores e vá encaminhando a caravela ao seu destino. É uma floresta. É uma floresta que navega e se balanceia sobre as ondas. É uma floresta que, sem saber como, começam a cantar os pássaros. Deve ser porque a colheita já está pronta e é preciso ceifá-la. Então o homem trancou a roda do leme e desceu ao campo com a foice na mão. E foi quando tinha cortado as primeiras espigas que viu uma sombra ao lado da sua sombra.
O homem despertou do sonho, acordou abraçado à mulher, e ela a ele. Confundidos os corpos, confundidos os beliches. Depois, mal o sol acabou de nascer, o homem e a mulher foram pintar na proa do barco o nome que ainda faltava dar à caravela. Pela hora do meio-dia, a ilha desconhecida fez-se enfim ao mar, à procura de si mesma. Beira-mar novo, fui só eu é quem cantei. Oi, beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia. Procurando amor de longe, e de perto eu já deixei. Oi, beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia. Adeus, adeus, dona, adeus, que eu já vou me embora. Eu morava no fundo d'água, não sei quando eu voltarei. Eu sou canoeiro. Tubarão assinalado, sem brasão, sem gume e fama, cumpre apenas o seu fado, amar, louvar a sua dama. Dia e noite a navegar, que é de Aquém e além mar, a ilha que busca o amor que ama. Nobre, apenas de memórias, vai lembrando de seus dias. Dias que são histórias, histórias que são porfias de passados e futuros. Naufrágios e outros apuros, descobertas e alegrias. A ilha ninguém achou, porque todos a sabíamos. Mesmo nos olhos havia clara geografia. Mesmo sem naus e sem rumos, mesmo sem vagas e areias, há sempre um copo de mar para o homem navegar. Vou descendo o rio abaixo, numa canoa furada. Oi, beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia. Arriscando a minha vida pra uma coisinha de nada. Oi, beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia. Adeus, adeus, dona, adeus, que eu já vou me embora. Eu morava no fundo d'água, não sei quando eu voltarei. Eu sou canoeiro. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Nós somos a Companhia dos Náufragos, rumo à próxima cidade, seguindo a nossa jornada. Esteban Álvares, Miguel Dama, Renan Vilela e Cristiane Tabucci. Muito obrigada e até a próxima. Adeus, adeus, dona, adeus, eu já vou me embora. Eu morava no fundo d'água, não sei quando eu voltarei. Eu sou canoeiro, eu sou canoeiro, eu sou canoeiro, eu sou canoeira.